Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, eu vou falar sobre o ensino bíblico e a doutrina batista fundamentalista sobre aqueles que morrem sem Cristo. O que cremos a respeito desses que partem deste mundo sem a salvação de Jesus Cristo. Uma das partes que nós vamos tratar está no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versos 11 a 15. E se você puder encontrar o texto e colocar-se em pé, não precisa hoje a projeção, vou apenas levá-los na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Todas as vezes aqui que fala de mortos sem Cristo, pessoas incrédulas, e o que acontecerá com eles. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e confiamos que o Teu Espírito Santo é suficiente para conduzir a nós, pecadores redimidos pelo sangue do bom Salvador, dentro da Tua vontade e da Tua verdade. Nós pedimos a Tua ajuda, pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Da onde vem o ensino batista fundamentalista a respeito dos mortos sem Cristo? Praticamente tudo aquilo que conhecemos a respeito da morte vem dos lábios do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou abundantemente sobre a morte. E é bom que este ensino venha diretamente dele, para que nós não fiquemos à mercê, nem na dependência de pseudo-experiências e revelações de outras pessoas. Há uma vertente de estudos que estuda aquilo que se chama EQM, experiências de quase morte, e há livros que relatam supostamente, ou a experiência dessas pessoas que supostamente quase morreram. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de morte real, pessoas que deixaram esta vida, e especificamente hoje, daquilo que cremos a respeito daqueles que morrem sem Cristo. Então eu preciso dividir esse assunto em 3 partes. E é preciso, se você entender essas 3 partes, você compreenderá bem a doutrina bíblica sobre isso. Eu quero dividir primeiro, na primeira morte. O que é a primeira morte? A morte física. Essa é a primeira questão que nós precisamos observar. A segunda questão é a ressurreição de todos os ímpios. Todos os homens sem Cristo, todos os perdidos ressuscitarão. E a terceira questão é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Então, se você conseguir dividir o assunto nesses 3 pontos, você conseguirá entender muito bem o que a Bíblia ensina a respeito disso. Primeira morte, ou morte física, a ressurreição dos mortos, de todos os mortos, e a segunda morte, que é a separação eterna
do homem, entre o homem e Deus. O que nós entendemos sobre a primeira morte e o destino dos homens após a primeira morte? Então essa parte responde: aonde estão os mortos? O que é dos homens sem Cristo? O que a Bíblia ensina sobre eles? A Bíblia ensina claramente que após a morte, o ser humano sem Cristo, ele não vai para o seu lugar definitivo. Não. O inferno não é a morada definitiva dos mortos sem Cristo. Eles não passarão a eternidade sem os seus corpos. Mas a Bíblia ensina claramente que o inferno é um lugar de condição temporária aonde eles estão até que a ressurreição ocorra e até que a segunda morte seja então decretada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que fazem, eu não sei respondê-la, mas eu posso tentar entender aquilo que a Bíblia nos ensina. Olha, quando alguém morre, existe algum tempo para que ele se acostume com isso? É claro que não. Quando um ser humano morre, é uma questão instantânea. Ele sairá desta vida e no próximo instante estará no inferno, sairá dessa vida, se salvo, e no próximo instante estará com Cristo. Eu até respondi nessa manhã uma pergunta: quem foi que criou a doutrina do purgatório? Com certeza foi alguém que queria ganhar dinheiro, não é? Porque junto com inventar o purgatório, inventou a solução para o purgatório mediante pagamento. A Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia não fala de um tempo ou de uma espera, a Bíblia fala de duas condições, ou vivo ou morto. E o lugar que a Bíblia fala para os mortos sem Cristo, a Bíblia chama de Hades, aonde para a nossa tradução portuguesa foi traduzido por inferno. Abra sua Bíblia em Lucas 16, há um ensino importante ali, quando fala de Abraão, não é? Junto de Lázaro e do homem rico. E o texto nos versos 22 e 23 dizem: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esta é a realidade daquilo que a Bíblia fala sobre a condição dos mortos após a morte. E deixa eu lhe dizer algo sobre esse texto. Em algumas Bíblias está escrito a parábola de Lázaro e do homem rico. Não, não é uma parábola, é real. Parábolas não usam imagens ou nomes de homens verdadeiros que existiram. Lázaro realmente existiu, o homem rico realmente existiu. Esta não é uma parábola, é uma história verdadeira e real. E o que nós aprendemos dela? Primeiro, que neste período onde é narrado, o Hades era a morada tanto dos mortos salvos, quanto dos mortos que haviam morrido em sua incredulidade. Mas que os mortos salvos, após a morte de Jesus, foram levados ao céu. Então, hoje já não é mais a condição que foi narrada nesse texto por Jesus. Naquele período, antes da morte e ressurreição de Jesus, neste lugar habitavam tanto os salvos quanto os perdidos, separados por um abismo, em condições diferentes. Enquanto Lázaro era consolado, o rico era atormentado. Mas ambos estavam lá porque conseguiam se ver. Após a morte de Jesus, a Bíblia ensina que então aqueles salvos foram levados definitivamente para o céu. Mas notem duas coisas principais sobre eles. Primeiro, eles estavam conscientes. Tanto Lázaro quanto o homem rico, tanto Abraão, conscientes. Não há aquilo que falsas doutrinas ensinam sobre a inconsciência dos mortos. Não. O homem morto ou vivo tem consciência da sua realidade. Eles tinham consciência de onde estavam. Lázaro, do consolo que recebia, e o homem rico, do tormento que passava. A morte não é inconsciência, muito pelo contrário. Note também que a Bíblia ensina sobre a condição dos mortos que morreram em seus pecados e o lugar que eles estão. O verso 23 diz
e no inferno ergueu os olhos e viu ao longe Abraão. Se ele ergueu os olhos e viu Abraão, ele estava consciente, tinha percepção do que estava acontecendo e principalmente significa que a sua existência não teve fim com a morte. É falsa a doutrina que diz que a morte é o fim de todas as coisas. Não é. Aquele homem continuou existindo, sem o seu corpo, apenas espiritualmente, mas continuou existindo e com as suas percepções que possuía nesta vida. Ainda o verso 24 diz, o rico clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ele estava consciente da sua condição. Ele estava realmente existindo, percebendo, consciente de tudo aquilo que acontecia ao redor dele. E mais do que isso, os versos 27 e 28 dizem, ó Pai, rogo-te que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Além de consciência, ele tinha memória. Ele lembrava-se de quem? Das pessoas que aqui estavam ainda nesse mundo. Ele continuou a existir, ele continuou consciente, ele continuou percebendo outras pessoas, e ele continuou lembrando-se de outras pessoas. Mas então note o que os versos 23 a 25 dizem. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. E ele diz, estou atormentado nesta chama. E Abraão lhe responde, que Lázaro lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. O que podemos dizer de forma clara e definitiva sobre os mortos sem Cristo? Primeiro, eles continuam a existir. Segundo, estão conscientes. Terceiro, têm percepção das pessoas ao seu redor. Quarto, eles lembram-se das pessoas que ainda estão em vida. E quinto, eles sofrem tormento. É isso que a Bíblia diz. E é isso que a Bíblia ensina sobre os mortos sem Cristo. Esta é a condição deles. Não uma condição permanente. Não. Eles estarão ali até que o plano das eras se cumpra. E quando então esse plano das eras se cumprir, nós chegaremos agora ao segundo estágio desses mortos sem Cristo. Nenhum ser humano vai passar a eternidade apenas na forma espiritual. Todos os seres humanos, sem exceção, serão ressuscitados e passarão a eternidade com seus corpos físicos. Então isso significa que mesmo os mortos sem Cristo, eles também ressuscitarão. Nenhuma pessoa, não haverá nenhuma exceção, ninguém, nenhum ser humano que tenha nascido deixará de ressuscitar. Todos serão ressurretos. E quando os mortos que morreram sem Cristo serão ressurretos? Em Apocalipse capítulo 20, o verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram, está falando dos incrédulos, até que os 1000 anos se acabaram. Quando os mortos sem Cristo ressuscitarão? Ao final do tempo milenar. Eu já falei aos irmãos sobre o milênio e sobre o fato que cremos no milênio literal. A doutrina batista fundamentalista ensina um reino milenar de Cristo, de 1000 anos, sobre este mundo. Ao final destes 1000 anos, quando eles se acabam, então há a ressurreição dos mortos sem Cristo. Aqueles que ressuscitam aqui são os perdidos que permaneceram no inferno até o final do reinado de Cristo. E ao final deste período são ressurretos, voltam à vida. Mas sabe o que isso significa? Não significa que a situação deles vai melhorar. Não. Os mortos sem Cristo serem ressuscitados não significa que agora a situação deles melhora.
eles são ressurretos com um objetivo: serem julgados. Eles serão julgados em seus próprios corpos. Apocalipse capítulo 20, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz, verso 12: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Há algumas questões que retiramos aqui deste texto e são importantes. Primeiro, o verso 13 diz: Deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Primeira questão: nenhum morto sem Cristo escapará do julgamento. Não. Todos aqueles que nasceram, viveram e rejeitaram Jesus Cristo, todos eles ressuscitarão, e absolutamente todos eles serão julgados. Não haverá nenhuma exceção. O verso 13 também diz: E foram julgados cada um segundo as suas obras, ou seja, serão julgados individualmente. Cada um deles será ressurreto e julgado por Jesus Cristo de forma individual. E o verso 12 lembra que eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, haverá provas da condenação destes ímpios. Deus tem registrado as provas da condenação destes homens. Mas notem que ali naquele lugar, o lugar onde são ressurretos e onde são julgados, há um segundo livro. Os versos 12 e 15 vão dizer assim: Abriu-se outro livro, que é o da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sabe o que acontece agora? Os mortos sem Cristo, eles são ressurretos ao final do milênio, eles são julgados no julgamento do grande trono branco. Todos serão julgados, não haverá exceção. Todos serão julgados individualmente. Todos serão julgados com provas. Mas há um outro livro, o livro da vida, aonde o nome deles não foi achado escrito. Então Deus, antes de condená-los eternamente, confere se o nome deles não está escrito no livro do Cordeiro. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Ao final, a única razão da condenação deles é que eles rejeitaram Jesus Cristo. Sabe que só há um pecado que condena o inferno? Só um: não crer em Jesus Cristo. A incredulidade é o único pecado que condena o homem à separação eterna de Deus. E após julgar as obras dos homens, Deus confere: eles não estão registrados no livro da vida. Eles rejeitaram o Filho. Então o verso 14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. São os dois primeiros estágios. Morrem, perdem o seu corpo físico, vão para o inferno. Depois, ao final do milênio, ressuscitam e são julgados. Então nós chegamos à terceira parte disso: o destino eterno deles após a segunda morte. O verso 15 de Apocalipse 20 é muito claro: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero lhe dizer algo sobre o lago de fogo. Em lugar nenhum da Bíblia, o lago de fogo é usado como algo simbólico ou irreal. Não. Este lugar é real e já está pronto. O lago de fogo já está preparado. Ele é um lugar real, ele não é simbólico. Ele está pronto e preparado para receber aqueles que serão condenados no julgamento do grande trono branco. Deus já preparou a morada eterna daqueles que rejeitam Jesus Cristo. Já está tudo pronto. E quando isso acontecerá? Primeira questão que precisamos ver sobre isso é que Mateus 25, 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem o lago de fogo foi preparado? A Bíblia está dizendo, para o diabo e seus anjos. Não está dizendo aqui para os homens. Ele foi inicialmente preparado para Satanás e os anjos que o seguiram em sua rebelião. Em Apocalipse 20:14 diz que a morte e o inferno também foram lançados ali. Consegue imaginar isso? Nós não conseguimos imaginar o tamanho do inferno. Eu preguei uma vez a um homem incrédulo, e ele usou o seguinte argumento comigo, que ele viveria muito, e que ele não precisava crer em Cristo, porque quando chegasse o dia da morte dele, o inferno já estaria lotado. Tolo. O inferno jamais estará lotado. E ele será lançado num lugar maior do que ele, tanto a morte quanto o inferno. Agora note em Marcos capítulo 9, versos 43 e 44, que Jesus diz: se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A descrição aqui é um lugar de miséria, de sofrimento indescritível e que jamais acabará. Esta é a morada final dos ímpios. Apocalipse 20:15, como nós lemos, diz que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A palavra morte significa separação. Na primeira morte, quando acontece o fim da vida física, a separação entre o corpo e a alma. Na segunda morte, a separação entre o homem e a vida eterna, ou seja, a separação entre o homem e Deus. Então são 3 pontos: a primeira morte, a ressurreição e a segunda morte. Mas eu quero terminar lhe dizendo algo. Em relação ao estado eterno daqueles que rejeitam Cristo, a Bíblia não usa a palavra punição. O lago de fogo não é punição. Punição implica em disciplina e correção, mas o lago de fogo não corrigirá ninguém. Não é este o objetivo de Deus, condenando-os à segunda morte. No texto que lemos em Lucas 16, os versos 22 a 25 dizem: e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que more na água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Recebeste significa retribuição, uma recompensa, boa e má. O que é o lago de fogo? É a recompensa ao pecado dos homens. Eu quero terminar dizendo: você está vendo as pessoas viverem aí pela nossa cidade, neste mundo, em toda luxúria, provando de tudo aquilo que o pecado lhes dá? Há muito tempo eu não acompanho as televisões abertas do nosso país, principalmente uma. Mas eu leio aqui ou acolá nas notícias que essa época do ano é uma época onde é transmitido um programa, não é, onde todo tipo de luxúria e pecado é permitido. É isso que as pessoas querem. Elas querem não só viver na luxúria e no pecado, elas querem ver luxúria e pecado, elas querem presenciar luxúria e pecado. Sabe o que é o lago de fogo? O lago de fogo
é o preço cobrado no fim. É isso. Sabe qual é o preço no final? O lago de fogo. Esta é a retribuição. Este é o fim dos homens sem Cristo. O que eu apenas lhes pergunto é: vale a pena? Vale a pena a luxúria e o pecado desse mundo? Vale a pena o sucesso, a fama, o dinheiro e tudo mais que o mundo possa dar? Não estou dizendo que a riqueza é pecado, mas estou dizendo que a forma que a usamos talvez o seja. O lago de fogo é a recompensa a toda a luxúria do homem. Sabe, as pessoas que você conhece e não têm Cristo, é a recompensa delas também. Eu creio que saber do destino eterno dos homens sem Cristo deve levar eu e você, como crentes batistas fundamentalistas, a amarmos o evangelismo e amarmos missões. Porque um dia eu e você também éramos desses que caminhávamos pelo caminho espaçoso. E Jesus Cristo nos encontrou e nos tirou de lá. Eu não sei quando Jesus virá nos buscar, mas eu sei que pouco tempo nos resta para que mais alguns sejam livres desse tormento. Amemos, irmãos, a salvação de almas, porque é simplesmente inimaginável o destino e a condição de um homem que morre sem Cristo. Não há como imaginar como será. Nosso Deus e nosso Pai,